Os melhores jogos fazem isso, o segredo dos videogames, assim como ele fala, né? Bora lá ver aqui o vídeo do Caps Lock. Seja bem-vindo à teleaula de hoje. Chegou ao meu conhecimento que muitos de vocês não entendem sobre videogames. Então eu vim aqui para ensinar vocês num telecurso à distância para educar... Cara, as pessoas não entendem de videogame, as pessoas não entendem de anime, as pessoas em geral não entendem nada. Como grupo, né? Grupos são sempre mais burros do que indivíduos. Então, é triste. A vocês, band de infelizes mileniais, sobre o que é de verdade um bom videogame. Au! Vamos começar a aula! Na era dos jogos modernos, se existe alguma coisa que eu posso dizer que tem ficado um pouco pior nos últimos lançamentos dos últimos anos, com toda certeza seria o ritmo. Observe o seguinte, de todos os aspectos de um bom videogame, se eu tivesse de escolher um como o de maior importância, esse realmente seria o ritmo. O ritmo de um jogo é capaz de definir se você vai continuar. O ritmo de um jogo, ok. O ritmo de um jogo, ele é uma parada que dificilmente é concebida conscientemente. Porque o ritmo de um jogo, ele é a manifestação das interações do jogador com as mecânicas. As mecânicas são a manifestação das ideias dentro do jogo. E o processo de ideia para algo real vai envolver a programação, vai envolver a arte, vai envolver também um entrelaçamento das regras teóricas que foram, né, transcritas na programação e tudo mais. No livro Level Up, o autor, eu esqueci o nome, sempre falo dele, para narrativa inclusive, mas ele fala sobre um dilema bem clássico dos desenvolvedores de jogos, que é você testa tanto seu jogo e chega um ponto que você se pergunta, pera, isso realmente está divertido? Porque diversão já é algo subjetivo, né? E aí a gente tem que tentar utilizar alguns parâmetros mais próximos de testes científicos para que a gente possa se orientar. Então, uma forma de você orientar o ritmo do jogo é uma curva de tensão e relaxamento. Num gráfico de desafio, habilidade, tensão, que eu já fiz esse gráfico várias vezes, né? Se a gente procurar aqui, ó, é a zona de fluxo. Pô, não vai achar, né? Aqui, essa aqui é boa. Isso aqui é um elemento usado por vários game designers para verificar como um jogo está sendo feito. A gente tem aqui embaixo o eixo da habilidade do jogador e aqui na vertical a gente tem o eixo dos desafios. Se a gente mostra para um jogador que tem pouca habilidade um desafio muito alto, ele vai ter muita ansiedade. Se a gente mostra um desafio muito baixo para um jogador que tem habilidade muito alta, ele fica entediado. Então existe esse canal de fluxo aqui, a zona de fluxo, que é o estado mental ideal de um jogador para que ele tenha um ritmo de jogo e uma percepção dos acontecimentos em volta dele, para que ele fique motivado a vencer desafios e a se arriscar. Então, esse gráfico ele faz uma coisa muito interessante, que é explorar essa característica aqui ondulada, tá vendo? Essa característica ondulada normalmente se dá pelo seguinte fator. Você começa com o jogador em um ambiente de baixo risco e ele tem baixa habilidade. Logo, você já está aqui no início, na zona de fluxo. Aí você faz o quê? Você deixa o jogador testar as capacidades dele nesse mesmo ambiente. Ele vai ganhar confiança. Quando ele ganha confiança, você aumenta um pouco o desafio. E aí você deixa o jogador se acostumar com esse desafio. E aí você testa as habilidades dele. A partir do momento que você testou as habilidades dele, você dá uma recompensa, pode ser vários tipos de coisa, mas olha só como a metalinguagem dos jogos é um negócio maluco. Porque uma das recompensas possíveis é a própria sensação de vitória. Então o que você faz? Depois que você vence o chefão, já parou perceber que na próxima fase os bichos são mais fracos do que o chefão anterior? E só depois os bichos vão ficando mais fortes? É como se fosse uma montanha-russa que desce, né? Sobe e desce. Por que isso acontece?
Porque a sensação de poder, você venceu do chefão e depois você chega lá e bate em todo mundo, caraca, eu sou muito foda. Isso é uma forma de recompensar o jogador e fazer com que ele continue no jogo. Mas se você só manter isso o tempo todo, ele vai se entediar. Então você dá o ápice do desafio, você dá as recompensas pro jogador que venceu esse desafio, e você dá uma série de recompensas do God Mode, né? Você deixa ele mostrar que ele é fodão pra extravasar essa sensação positiva. E aí depois você vai aumentando novamente o desafio, né? Aqui, ó, você, tipo, deixou extravasar e tudo mais. Aí você vai aumentando novamente o desafio e o teste do jogador. Pá, ele venceu um novo chefão, aí, pô, mostrou que ele é pica, caraca, tô me divertindo, tô muito foda. Numa situação de menos risco, né? Aí, pá, mais risco. Essa característica aqui é muito parecida quando você pega pra ver a característica, a sensação de tensão. Cadê? De um filme. Isso aqui é muito parecido quando a gente pega uma sensação de tensão no filme. Isso aqui é algum filme antigo, não sei se é muito. Provavelmente deve ser muito famoso, eu não manjo muito de filme. Tension, Flowchart, Movies. Até esse aqui também, mas isso é bem fraco, na verdade. Eu acho que tem melhores que explicam isso do que esse. Graph. Eu escrevi tudo errado. Talvez esse aqui fique melhor. Vamos nesse aqui. É que é basicamente isso aqui, né? É o seguinte, se você for parar pra ver isso, é muito parecido com isso que usam em filmes, séries e tal. O que é? A curva de suspense, a curva de tensão, enfim. Você, numa mídia, se você só bombardeia a pessoa com coisas intensas, logo ela vai ficar desensibilizada com aquilo e vai achar chato. Se aquilo não tiver intensidade nenhuma, a pessoa vai achar sem graça. Então existe um balanço. E esse balanço, novamente, é essa questão do rápido e devagar, do sobe e desce, né, de contraste, de várias coisas. Então, que é a mesma coisa que está aqui. Tá vendo que vai subindo, pá, tem um ápice, cai um pouco para subir de novo. Então isso é a forma que o nosso cérebro interage com tudo. Inclusive jogos de azar, inclusive relacionamento, sabe? Tipo, empurra e puxa, né, que acontece em relacionamento e tudo mais. Só deixa eu ver o que minha namorada me mandou, se é alguma coisa de boa ou séria. Tá tudo certo. Então, todos esses elementos do cérebro humano basicamente trabalham com a percepção de recompensa, expectativa, espera, que a gente vai ver a gaiola de Skinner ou condicionamento de Pavlov. São manifestações dessa característica mental nossa, certo? E aí, por que uma coisa que acabou ficando famoso aqui no Brasil, que não tinha muito antes de eu trazer, é a questão do Kishotenketsu, né? Que sempre existiu, mas aqui no Brasil ninguém falava disso. Você é egocêntrico aqui, ninguém falava disso até eu falar, ok? Não se encontra vídeos em português sobre esse assunto, mentira, até acho que tinha um ou outro. Mas muitas pessoas não compreendem isso aqui, de verdade. É o seguinte, né? O Kishotenketsu, você vai ver, ele segue essa mesma questão de progressão. Tá? Por quê? Porque isso aqui é mais uma forma de organizar a informação derivada da forma que o cérebro humano funciona, certo? Isso vai funcionar para jogos, isso vai funcionar para filmes, isso vai funcionar para quadrinhos, isso vai funcionar para tudo. E aí, o twist aqui é o seguinte, né? Vou falar do twist, mas não foi uma piada, mas é o seguinte, né? Que o Kishotenketsu é introdução, desenvolvimento, finalização, reviravolta e finalização. Isso aqui, né, como está dentro da cultura asiática, os jogos asiáticos também são feitos com isso em mente. Muito diferente dos jogos ocidentais, que tendem a não pensar numa estrutura narrativa para um jogo. Mas isso aqui não é porque o japonês está pensando em estrutura narrativa quando ele faz o jogo. Ele está pensando na forma que a perspectiva de vida japonesa representa o mundo. Você vai pegar no livro do Araki, não vou pegar aqui não. Ele está aqui, você sabe que ele sempre mostra o livro aqui. Ele fala, cara, você não pode pensar que Shotenketsu quando você está fazendo alguma coisa. Tem que ser natural. E aí ele vai falando sobre isso. Maurício Sambo também, que está aqui no Brasil, inclusive, comenta como que é uma forma de enxergar o mundo. Então isso aqui não é necessariamente a técnica primeiro e a percepção depois. É a percepção primeiro e a técnica veio a partir da percepção deles.
Então, quando os japoneses fazem jogos, eles naturalmente incluem isso aqui de alguma forma. Claro, não é obrigatório, mas naturalmente isso aqui vai vazar para os jogos dele. Enquanto aqui no Ocidente, pela forma que a nossa filosofia, religião, sociedade desenvolveu diferente de lá, a forma que a gente constrói jogos é diferente. Não quer dizer pior, nem melhor, só é diferente. E aí, outro elemento aqui é que a reviravolta que muitas pessoas acham que é uma grande reviravolta, ou descoberta, ou realização, realization, né, que não é realização, né, é uma percepção, a pessoa entende algo, compreende algo. Não é isso que o TEN significa, tá? A tradução é reviravolta, mas não está 100% correta. Línguas asiáticas são bem complicadas. Essa parte da reviravolta pode ser transcrita como, tipo, feita como uma reviravolta de fato, mas ela muitas vezes é uma perspectiva nova que ganha destaque. E essa perspectiva nova sempre esteve lá, mas ela meio que vai... Não que ela sempre esteve lá, mas ela combina com tudo e o Ketsu serve para tricotar todo o resto. Então, um exemplo que eu dei no meu vídeo sobre Kishoten Ketsu é sobre um poema, né? É da filha do Zetoya, né? Falar, na guerra usa espada, arco e flecha. A filha mais nova do Zetoya tem 10 anos, a mais velha 15. E aí, tipo, enfim, aí no final do poema você percebe, então, a arma da família Toya não é faca, espada, arco e flecha. A arma da família deles é a sedução. É a sedução das mulheres dessa família. E aí o poema é só sobre guerra e do nada ele fala sobre mulher. Entendeu? Sobre a filha dos caras. E aí, pô, eu compreendi. E tudo isso tem mais profundidade ainda quando a gente vai ver nos kanjis, a forma que eles brincam com as palavras e tudo mais. Correto? Então, você vai ter um vídeo bem famoso do Game Maker Toolkit, eu acho, que fala o game design de 4 etapas japonês, que é o Kishoten Ketsu. É exatamente esse. E aí, nos jogos, a galera percebeu o Kishoten Ketsu antes dos animes e mangás. No ocidente, pelo menos, é o que eu achei bem interessante. Vamos continuar. Caralho, não tem nem um minuto de vídeo. Lá jogando ou não, indiferente do quão bom o jogo é. Você já se pegou jogando um jogo que você considera excelente, mas depois de um certo ponto você apenas sente que o jogo não está lhe apresentando mais nada, ou que a narrativa não sai do lugar, mesmo com eventos acontecendo? Você sabe qual é o elemento que diferencia um RPG ocidental de um oriental? E principalmente, você sabe qual é o elemento de game design que existe tanto no primeiro Super Mario quanto em Undertale? E hoje, nesta teleaula exclusiva do canal Caps Lock, nós iremos falar sobre isso. O que conecta Super Mario com Undertale. Preste atenção! Ao longo das últimas décadas, os jogos têm se focado cada vez mais em dar experiências longas ao seu jogador. Nós ainda associamos horas de duração de um jogo com a sua qualidade ou com seu valor. Nós ainda tratamos jogos de 80 horas. Eu realmente acho isso negativo. As pessoas hoje em dia acham que tempo de jogo significa algo. O tempo de jogo tem que significar algo enquanto o tempo dê qualidade. Um jogo vazio, onde você anda por 50 horas para fazer alguma coisa, não é um jogo bom. Claro, isso é um exemplo exagerado, mas isso é manifestado em vários jogos hoje em dia, que a empresa fala, mundo aberto, é um mundo aberto vazio, gerado proceduralmente, que não tem nada de interessante. Isso não é um jogo bom. Só que as pessoas usam essas palavras chamativas pra fazer... Aí você imagina o melhor. Você não imagina o pior. Você imagina, nossa, mundo aberto vai ser muito legal. Você não imagina que é um mundo aberto chato, repetitivo, que não tem nada demais. Jogos mais bem feitos do que um bom jogo de 10 horas, baseado apenas na duração dele. Se eu tivesse que apontar um gênero específico de jogos que são particularmente culpados disso, seriam jogos de mundo aberto, focado em suas centenas de sidequests, milhares de colecionáveis e checklist de atividades e coisas para fazer em seus mapas. Ou seja, essencialmente tudo que a Ubisoft produziu desde 2005 até agora. Observe esse exemplo e esse exemplo. Mais um exemplo, vai ter prova, esse exemplo é um clássico. Esse exemplo não é da Ubisoft, isso aqui é Bible Black, tem um jogo de PC, não vai estar na prova, mas é bom que você saiba. Meu negócio se empenou. Jogos da Ubisoft de 2005, essencialmente pra frente, é a mesma coisa. Quem reconheceu antes dele falar é um verdadeiro ancião. Próximo slide!
Não pense em narrativa apenas como jogos com histórias ou RPGs. A narrativa do game design está presente em Civilization VI, da mesma forma que está presente em Dragon Age Origins. São apenas formas diferentes de educar o jogador sobre o ritmo e desenvolvimento da narrativa do jogo. Este ritmo geralmente se apresenta de uma forma tradicional, que é baseada na mesma estrutura com a qual livros são feitos, onde o início do jogo lhe apresenta ferramentas com as quais você vai interagir e alguns obstáculos para superar, fazendo uma subida num gráfico, depois gradativamente introduzindo novos obstáculos que trazem você numa descida no mesmo gráfico, até apresentar novas ferramentas ou motivações, ou personagens ou cenários que começam a gerar uma nova subida. A distância entre essas subidas e descidas é o ritmo do jogo. Então, ele vai comentar tudo que eu basicamente comentei, né? Então vamos só aproveitar o vídeo, que tudo que ele tá falando está certo. Eu concordo também, até que ele falou da questão de jogos curtos e jogos longos e tal. Vai lá, Caps Lock, mete bronca aí. Essencialmente, o que isso quer dizer pra você, meu jovem aprendiz de gamer, é que todo jogo começa num ponto zero que você vai subindo quando você descobre novas habilidades e ferramentas que seu personagem é capaz de executar. Então o jogo derruba você mais aqui pra baixo, onde de repente você tem desafios. E se você não for um imbecil que joga Sonic com tela de celular, você vai conseguir superar esses desafios com as suas habilidades. Curiosamente, se alguém não sabe, está aqui na live e não sabe, olá, eu trabalho com game design também, apesar de hoje em dia estar me focando mais como diretor de narrativa. Mas nos modos histórias que eu mexo, eu acabo mexendo um pouquinho no game design dele também para deixar supimpa para vocês. Aí sim você consegue avançar para um novo patamar lá na casa do caralho, onde você consegue ficar ainda mais habilidoso e vencer novos desafios, quando então o jogo vai evoluindo para avançar contigo e levar você para outros patamares, onde ele desafia você de novo, descendo e depois subindo, e nessa alavanca de subir e descer é que você chega no desafio de ganhar um videogame. É extremamente simples, eu não sei que as pessoas têm dificuldade. Adicione mecânicas demais e você sobrecarrega o seu jogador. Adicione desafios demais e você frustra o jogador. Adicione nenhum elemento novo e o jogo se torna desinteressante. Não evolua o desafio. Mentira. Pode lançar um PES novo, pode lançar um COD novo, que é a mesma coisa do antigo, só que tem um número novo na frente e as pessoas vão comprar. Então, todos os argumentos que a gente acabou de fazer aqui nesse vídeo foram refutados pelos jogadores de COD e de jogos de futebol. E o jogo se torna tedioso. Um começo de qualquer jogo precisa capturar a atenção do jogador. Precisa nos fazer querer saber onde o jogo está indo. Veja, por exemplo, Super Mario Bros 3 no Nintendinho. Premissa simples. Princesa foi capturada. Bowser está na ponta do mapa. Mario está na outra ponta do mapa. Pronto! Desafio e objetivos estabelecidos. O que é mais... Isso é uma coisa interessante também de se comentar. Caralho, eu vou ficar 2 horas falando só de game design, né? Puta que pariu. Outra coisa, eu falo, vamos terminar vários vídeos hoje. No primeiro vídeo já estou a 40 minutos no negócio, tá 4 minutos e 50 de 31. É aquilo que vocês falaram, né? Eu boto valor no React, né? Porra, aí na moral, tem que aumentar o preço do React, porque vai tomar no cu 20 conto pra ficar 2 horas no negócio só. Não é possível um negócio desse. Outra coisa bem interessante que eu comentei no meu vídeo sobre Coromon, que é um jogo de capturar monstrinhos estilo Pokémon, que eu falo sobre como o Pokémon é bem elegante, principalmente nos primeiros, em um aspecto... Eu sempre falo mal de Pokémon, mas quando tem que falar bem, tem que falar bem. É o seguinte, os primeiros Pokémons, ele tem um direcionamento paralelo de objetivo. O objetivo do personagem é o mesmo do jogador, é o desafio, é vencer os líderes de ginásio, é capturar, vencer líderes de ginásio, vencer a liga e ser o campeão. Esse é o objetivo do jogador e do personagem. Então a história fica muito direto ao ponto, tranquilo. Mario é um pouco parecido, né? Tipo, ele tem que capturar a princesa. E aí o seu interesse é superar desafios interessantes e conseguir, né, chegar ali no pódio, que é vencer o jogo. Só que alguns jogos acabam tendo uma divergência nesse sentido. E o Coromon é um exemplo disso, porque tem toda uma parada de salvar o mundo e tal, aí tem texto pra cacete, apareceu as letrinhas, não para de aparecer letrinha. Só que seu personagem, você não tem conexão nenhuma com ele, você não tem conexão nenhuma com o mundo, você só é jogado ali. E o desafio
de salvar o mundo, para muitas pessoas, inclusive para mim, não tem nada a ver com o que eu quero fazer dentro do jogo, que é capturar monstrinhos e testar a habilidade deles. O jogo ele acaba botando, não, você tem que derrotar os titãs e sei que eles são muito poderosos. Eles são efetivamente chefões, líderes de ginásio, só que só um monstrão, né? Só que tudo até lá demora tanto, você perde tanto tempo com tanta descrição e diálogo, que ficou chato. Você fala, cara, eu não tô nem aí pra isso, me deixa jogar. Então é importante que o jogo ele tenha a noção de como fazer você se importar com o objetivo dele e como te divertir. Porque o jogo, pelo fato de ser uma mídia interativa, idealmente, né, ele vai trabalhar esse elemento de forma a incrementar a sua experiência. Tudo que atrapalha isso, na minha visão de game designer, deveria ser removido ou refeito. Se uma história atrapalha um jogo, ela deve ser removida ou refeita. E eu falo isso também como diretor de narrativa. Então, é muito importante que ou você faça o seu jogador se interessar por aquele objetivo que está acontecendo, ou você faça aquele objetivo ser mecanicamente de acordo com as expectativas do seu jogador, e você não bota muitas barreiras para isso, para não encher o saco, né? Ou deve ter alguma outra variante, mas efetivamente é isso, você tem que alinhar. Ou você não enche o saco do seu jogador, né? O objetivo tá lá e você não enche o saco. Você não fica, tipo, atacando-lhe história, exposição, 15 minutos de cutscene. Entendeu? Tem que saber. Ah, mas Metal Gear usa 15 minutos de cutscene, mas Metal Gear, quando você... o 2 usa muito e tal, mas mesmo no 1, você vai ver como a história começa primeiro te deixando interessado, primeiro te dando gameplay, primeiro te dando um gostinho de que tem algo interessante que vai acontecer, para depois aquilo acontecer. Mais importante para você entender em Super Mario Bros 3 é que essa é a forma mais simples de determinar seu objetivo, suas habilidades, seus desafios. Numa ponta do mapa, você tem Mario. Na outra ponta do mapa, você tem um Bowser com a princesa. E você precisa pegar aquele lagarto desgraçado, sentando-lhe a porrada enquanto coleta power-ups pelo seu caminho. Sobe o desafio, habilidades, desce o desafio, desafio novo, sobe e vai assim por diante até pegar a princesa. É extremamente simples e um exemplo clássico de como simples. Eita. Esbarrei, pera aí. Esbarrei no fone aqui. Desce o desafio, desafio novo, sobe e vai assim por diante até pegar a princesa. É extremamente simples e um exemplo clássico de como simplicidade nos leva a novos patamares de game design. Este também é um problema com muitos RPGs japoneses modernos e alguns jogos ocidentais também, que exigem 1 ou 2 horas de introdução ao mundo e cada personagem e cada mecânica e cada personalidade, de tal forma que... Ele tá me copiando, mano. Ô, Caps Lock, você tá na minha cabeça, mano. Tá me copiando tudo que eu falei. Você tá repetindo. Eu vou te processar, mano. Isso é propriedade intelectual minha. Tudo que eu falei, eu que inventei, pô. O jogador ou pula tudo e por causa disso não se conecta com nenhum desses elementos, ou o jogador apenas tenta se investir e dar a atenção requerida. Mas o conteúdo não é particularmente excepcional. Eu gosto da introdução lenta e da preparação. Você gosta da introdução lenta e preparação bem feita. Você não gosta da introdução lenta e preparação mal feita. Quer dizer, você pode até gostar. Gosto não se discute. Mas o que você está falando é você está imaginando a execução boa. Se eu te mostrar uma execução ruim, você não vai gostar, acredite. Ou diferente do que ele já conhece, o que faz se desgastar e enjoar do jogo, antes mesmo de começar a se investir nele. Observe por um momento um exemplo clássico de um RPG japonês tradicional que falha nesse elemento de utilizar a sua longa introdução como uma forma de cativar o seu jogador. Falaremos por um breve momento dos jogos da franquia Atelier. Na tela, você pode observar jogos da franquia Atelier, que são uma série de RPGs que continuam desde o PlayStation 1 e avançam no nosso mundo até hoje. Eu só conheço Atelier Iris 1, 2 e 3. Que são os que joguei no PlayStation 2, mas eu não zerei nenhum deles, mas gostaria de zerar. Os Ateliers novos, eles me parecem mais um jogo pra otaku, que quer ver a coxa da menina, do que um jogo de fato interessante. Eu posso estar sendo só preconceituoso, mas é o que me vende. Parece que a estética ficou super genérica e o jogo, sei lá, não me atrai mais. Você pode observar na tela, por exemplo, um gameplay recente aqui no canal Caps Lock de Atelier Risa 2, que acontece dessa seguinte forma. Um dos grandes problemas desse RPG é que ele leva a um grande problema no seu início da aventura, é que ele demora
demais para instruir o jogador qual é o mundo, quais são as mecânicas, quais são os sistemas. São 2 a 3 horas de introdução do mundo, de cada personagem, de cada mecânica, cada tutorial de jogo, uma batalha apenas ou uma outra dungeon e uma pequena mecânica de como combinar diferentes elementos para conseguir diferentes atributos, para conseguir diferentes itens. Assim, ritmo de apresentação de coisa é importante, mas existem pessoas que têm ritmos diferentes. Se o jogo tá sendo... Pega um jogo de fazendinha, pra quem quer relaxar. Esse público, normalmente, precisa de coisas lentas. Agora você pega um jogo de tiroteio frenético. VaptVupt, mano. Você vai aprender aqui rapidinho com a gente. E tem uma expectativa do público-alvo também. Eu não sei onde a Atelier entra nisso. Pra mim, o público de Atelier deve variar de garotas otaku pra gordões otaku. Acho que não deve ter meio termo. Para conseguir diferentes lojas, para conseguir diferentes personagens, para conseguir diferentes coisas. E tudo isso se repete ao longo de um velho ritmo de jogo que nos introduz a diversas mecânicas e personagens antes de nos permitir explorar o mundo e aproveitar esses personagens. O que faz que existe uma barreira muito grande para permitir que você aproveite meninas mágicas de coxa grossa. O que é o objetivo de todo mundo que conheceu a franquia Atelier nos últimos 10 anos. É tipo isso. Ao invés de conhecer a franquia lá no PlayStation 1, onde você não tinha tantas... Aquilo que tá ali no fundo é isso. Eu conheço isso porque eu zerei o Izum em 2018. Caralho, aquele último chefão. Sempre tem que mostrar. Sempre tem que mostrar que esse último chefão de Izum é alucinógeno, é psicopático. É ensandecido, este filho da puta. Um maluco do caralho. Como eu venci isso eu não sei. Mas eu venci. Eu zerei. Ó como é que é esse filho da puta. Não basta um Touhou, o Bullet Hell. O chão também quebra. E você tem que bater nele na diagonal, senão você toma dano. Eu venci. Como que eu venci isso, cara? Aí na moral, a capacidade humana de se superar é incrível, né? E a gente gasta isso pra jogo, ao invés de resolver grandes problemas da humanidade, superar a nossa própria capacidade física e intelectual. A gente tá resolvendo os problemas dos jogos. É isso. Coxas grossas, como você tinha waifus de cabelo colorido que gostam de cenouras e barris, e essencialmente barris. A franquia Atelier tem um problema seríssimo com barris, mas a gente não vai falar sobre isso hoje, porque este não é um vídeo sobre a importância de barris no mundo dos videogames e os jogos RPGs Atelier. Eu só queria uma desculpa para falar sobre isso mais. Agora, por exemplo, compare com jogos como Portal 1 e 2, onde imediatamente você é apresentado a mecânica de gameplay e uma premissa que é ao mesmo tempo simples, mas cheia de perguntas e dúvidas que vão convidar o jogador a querer descobrir mais. Outro bom exemplo é Fallout New Vegas, onde o início da aventura tem seu personagem tomando um tiro na cabeça e sobrevivendo. E este sendo um RPG de mundo aberto, onde você cria sua própria história, o ganho inicial é tão forte e bem executado que você se sente motivado a ir atrás de respostas para conseguir mais informações em cima deste gancho de história. Talvez em busca de vingança, talvez para entender o que você estava carregando e que era tão importante que fazia você merecer uma bala na cabeça sem nem saber do que se trata. Uma premissa é estabelecida, ferramentas são dadas, desafios são oferecidos e tudo lentamente vai evoluindo até que você é confrontado por um desafio maior que testa o que aprendeu e sua recompensa é uma conclusão. Essa é a premissa básica de um bom videogame. Mas nem por isso a premissa deve levar o jogo inteiro para se tornar satisfatória. Veja, por exemplo, Mega Man. Como, por exemplo, em Mega Man 2 você tem a fase do Airman, uma fase tradicional e clássica do mundo dos videogames, onde você começa a sua aventura tendo como desafio diversos saltos. E aquele jogo lhe dá as ferramentas imediatamente para superar esses buracos e quedas em seu caminho com os saltos do Mega Man, onde ele pode pular, pular, pular e atirar, atirar, atirar. Avançando por esse caminho durante a fase de Airman, você vai encontrar plataformas e buracos de queda que tem nuvens obscurecendo o caminho. E eventualmente o jogo vai introduzir inimigos nessa mesma fase, apresentando você os 3 elementos juntos num único desafio contínuo, ao qual você deve superar utilizando suas mecânicas e habilidades, até que então você chega ao chefão, o próprio Airman. E se você derrotar o Airman, você é recompensado com uma nova arma, a qual deixará outras fases do jogo mais simples. Não poderia ser mais fácil de ser explicado. E
esse elemento de gameplay, essa forma de game design, ela tem um nome próprio. Ela tem um termo descritivo utilizado no mundo dos videogames. Kisho Tenketsu. Kisho Tenketsu é uma estrutura... Essa é a foto do vídeo da galera do SMA, do Silent Manga Audition, onde esse cara aqui da esquerda... dos videogames. Kisho Tenketsu. Esse cara aqui da esquerda, que eu tô na frente, deixa eu tirar minha cabeça da frente. Esse cara aqui, ele é o editor de Hokuto no Ken e de City Hunter, dois grandes sucessos da Shonen Jump dos anos 80. Então... esse cara é brabo. E o outro aqui, que o chat tá na frente, ele é só o tradutor mesmo, coitado. Kisho Tenketsu é uma estrutura em 4 partes que faz parte da literatura oriental, mas é muito utilizada em outras formas de outras mídias, como videogames, por exemplo. As partes de Kisho Tenketsu... Se veio depois do meu vídeo, é cópia. Não existe outra alternativa. Veio depois do meu vídeo, é cópia. tem significados próprios. Ki é referente à introdução da história. Sho são as mudanças inseridas na história. Ten é o ponto alto da história, o clímax. E Ketsu é a conclusão da história. Pode parecer algo simples, mas se você observar, muitos jogos não seguem essa estrutura. Mas alguns dos jogos mais populares e favoritos da galera seguem. Um exemplo famoso são os jogos da série Super Mario, onde o próprio Shigeru Miyamoto já disse utilizar Kisho Tenketsu como base da estrutura para o desenvolvimento dos jogos. E se você olhar a primeira fase do primeiro Super Mario Bros., vai ver que isso é verdade. No mundo 1.1 de Super Mario Bros., logo... exatamente, fui eu que inventei esse termo para farmar vídeo no YouTube. Exatamente. Nesta fase, você tem um campo aberto que lhe permite explorar os movimentos de Mario. Logo em seguida, você tem um bloco que lhe dá um cogumelo, lhe apresentando uma nova habilidade, seguido de um inimigo que lhe oferece um novo desafio, onde você deve combinar os elementos que aprendeu até aquele momento. Logo em seguida, blocos são Desce o apresentados... pedestal também, jamais! Jamais! Meu ego jamais será diminuído. Eu tenho que inflá-lo a cada vídeo pra achar que eu sou o único cara que sabe de alguma coisa e o resto está abaixo. Por quê? Por quê? Por quê? Eu matei os dois. Cadê? Eu matei... Cadê? Não matei ninguém não, mano. Eu não matei ninguém não. Eu sou um grande aluno esforçado que é considerado um dos melhores e mais brilhantes do Japão. Por quê? E eu vou me tornar o deus desse novo mundo. É isso. Oh my god! É por isso que eu não posso deixar meu ego abaixar. Porque eu sou literalmente o Kira, cara. É incrível a semelhança que eu e o Kira de Death Note possuímos. fora do alcance normal do seu pulo. Há canos, buracos e múltiplos inimigos, inserindo mudanças. Eventualmente, no clímax da primeira fase, você tem uma longa área com múltiplos saltos em sequência, modificando a fórmula. E na conclusão, você tem um grande salto que lhe recompensa com muitos pontos. Não apenas isso, mas o primeiro mundo de Mario ainda lhe recompensa com 2 twists na história do seu primeiro mapa. Vocês acreditam que tem gente nos comentários desses vídeos que eu faço essas zoeiras que falam... tipo... teve um cara que eu falei alguma coisa assim, não, esse negócio de Bleach aqui, todo mundo que falou disso me copiou. E aí, tipo, eu vou nesse argumento, eu vou exagerando cada vez mais, né, pra deixar óbvio que é uma piada. Aí o cara no comentário, pô, mano, você foi meio arrogante aqui. Eu falei, cara, tava zoando, você não percebeu? Ele, tá, foi mal. Gente, tipo, daqui a pouco eu vou falar, não, eu vou, sei lá, eu vou matar o Caps Lock, o povo vai falar, caralho, Nardo vai matar o Caps Lock porque o Caps Lock copiou o que ele falou no vídeo do Kisho Tenketsu. Não, gente. E provavelmente ele tem altíssimas chances de não ter copiado nada. Essa é uma coisa que foi ficando popular na internet, principalmente em relação aos jogos de Mario. Com uma super estrela que modifica o gameplay e um cano que lhe leva para uma zona secreta. Isso é Kisho Tenketsu, aplicado em tempo real no design de um jogo clássico. E você pode ver essa mesma estrutura sendo aplicada em múltiplos outros jogos da área. The Legend of Zelda Ocarina of Time lhe apresenta com uma dungeon no grande mapa, onde dentro dessa dungeon você irá adquirir um item especial, que será necessário integrar ao seu gameplay para vencer obstáculos únicos e eventualmente derrotar o chefão daquela dungeon. Embora, nesse caso, nós sabemos que apenas aplicar Kisho Tenketsu num jogo não é sempre um sinal de sucesso ou perfeição, pois alguns jogos da franquia Zelda são criticados justamente. Exatamente, aquilo ali é um modelo de organização de informação apenas, né? Não é uma ideia.
E ideia não vale nada. O que importa é execução. Você pode ter vários guias, mas se você não quiser andar corretamente pelo caminho, foda-se os guias. Ou se você não percebe o que o guia é, que é só um guia. O guia não é o caminho em si. Um anime que faz isso, que acho que é um bom exemplo de estudo de caso, é esse aqui, ó. Bosta. É esse aqui, ó. Esse é um mangá que tá há uns 20 anos já saindo, mas recebeu um anime poucos anos atrás. E o anime é uma bosta. É um anime sobre pugilistas romanos. Tá? E aí... E eu não sei a qualidade do mangá, eu só sei a qualidade do anime, tá? Só que o anime, você vê que tem todas as técnicas. Ponto a ponto, a ponto, a ponto. Mas elas não estão conectadas. E aí o negócio só fica horrível de assistir, é muito chato de assistir. Todas as técnicas estão lá, que deveria deixar bom. Só que é muito chato, desconexo, desinteressante, tedioso. As coisas acontecem e parecem não fazer sentido. Então, técnicas de narrativa não existem no vácuo. Elas são como uma teia, estão todas conectadas com... Além de outras técnicas, tema, criatividade, sensibilidade, emoção, arte, quadrinização, game design, por aí vai. Nós sabemos que apenas aplicar Kisho Tenketsu num jogo não é sempre um sinal de sucesso ou perfeição, pois alguns jogos da franquia Zelda são criticados justamente por essa fórmula. Às vezes por serem previsíveis demais, ou às vezes porque depois da dungeon específica onde você consegue um certo item, ele pode não ter mais quase nenhum uso durante todo o resto do jogo. Por outro lado, pule para o futuro e veja The Legend of Zelda Breath of the Wild, onde a premissa é imediatamente que você tem um caminho livre para ir direto para o chefão final, se assim desejar. O jogo não prende você a um caminho pré-definido, mas cada shrine, cada dungeon ensina você sobre suas ferramentas, suas habilidades e lhe oferece novos desafios. E este conhecimento é posto em prática em cada chefão, até chegar no chefão final. Existe um vídeo bem interessante que fala sobre a diferença de filosofia de Mario e Donkey Kong. Como Mario é exatamente isso, o que ele falou aqui nos santuários, né? Cada fase é uma mecânica diferente que você aprende, mas então você joga fora. Porque a próxima fase você vai começar do zero de novo, aprender uma nova mecânica, vai ter um twist com a nova mecânica, você vai executar a nova mecânica e vencer a fase. Próxima, aí é uma nova fase com uma nova mecânica, blá, 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 blá. Enquanto Donkey Kong segue uma perspectiva diferente. É legal que é a mesma aplicação de Kishoten Tenketsu, ou de zona de fluxo, ou de tudo. Só que a forma que eles fazem isso é diferente. Então, às vezes, a gente fica focado... Não tô falando que é o Caps Lock aqui, não. Tô usando discussão geral. A gente fica muito focado num elemento e acaba esquecendo a profundidade que as coisas têm e as variantes que a gente pode usar pra brincar com aquilo. Que combina todos os elementos que você testou até aquele ponto. Mas não é apenas de jogos japoneses que você fala quando encontra exemplos de uma boa aplicação dessa técnica narrativa. Os jogos da franquia Hitman são perfeitos exemplos de Kisho Tenketsu. Cada fase em Hitman é uma pequena história, contida com uma apresentação de ferramentas, desafios... Eu acho muito difícil a galera de Hitman ter usado isso. Não é impossível, mas eu acho difícil. O negócio é que existem outras estruturas ocidentais que são análogas ao Kisho Tenketsu, porque o que faz o Kisho Tenketsu ser interessante não é aquela curva ou o twist, é, poeticamente, a nova perspectiva. Se você remove a parte da nova perspectiva, ele vira mais uma estrutura de tensão normal que você vai encontrar em todos os lugares. As técnicas ocidentais de escrita têm a mesma coisa. O negócio está em coisas mais profundas, entendeu? Obstáculos e uma conclusão que lhe recompensa com maestria destes elementos. Porém, aqui nós temos uma evolução moderna do conceito. Quando você zera uma missão na nova trilogia de Hitman, você pode jogar a mesma missão de novo com novos desafios, novas ferramentas e novos modificadores, essencialmente revivendo a mesma narrativa com novos truques e modificações, e com diversas possibilidades de eliminar o seu alvo, sempre recompensado com uma pequena cutscene. O jogo reconhece de forma ativa, via gameplay, a sua forma de jogar, criando um loop positivo onde você pode vivenciar a mesma história múltiplas vezes, com elementos diferentes, num ritmo curto e prazeroso. Da mesma forma, você deve ter conhecido a franquia Yakuza, extremamente bem sucedida no Oriente e no Ocidente em anos recentes. Uma das coisas mais importantes da franquia Yakuza são as suas side quests, que todas elas aplicam o conceito de Kisho Tenketsu, onde você começa sempre com uma premissa de uma história normal, onde você é apresentado um desafio. Logo em seguida, esse desafio sofre um twist inesperado e completamente maluco, terminando com uma conclusão e uma recompensa tanto narrativa
quanto de habilidades, poderes ou elementos de recompensa, como dinheiro ou experiência, sendo assim um dos elementos opcionais, mas extremamente característicos e é uma das melhores partes e mais celebradas desta franquia como um todo. Cada fase de Mega Man ou Mario, cada dungeon de Zelda ou cada missão de Hitman são partes de um todo maior, mas podem ser atacadas individualmente em blocos de tempo menores. Isso permite a você, como jogador, experimentar um loop de gameplay onde uma narrativa é completamente apresentada, desenvolvida e concluída, sem gastar o seu tempo à toa. E ao final dela, você adquire um novo passo numa narrativa macro, que engloba o jogo como um todo. Isso é design, com Kisho Tenketsu bem aplicado. Nier Automata é outro exemplo de como essa mecânica de design narrativo pode ser bem aplicada em camadas mais complexas, com seus 23 finais, aos quais 5 são os principais e canônicos. Nier Automata apresenta ao jogador com seu mundo narrativo no final A, inserindo um desafio maior. Eu vou ficar calado, senão a gente não termina o vídeo, tá? E um novo ponto de vista variando o gameplay para a rota B, onde 9S tem acesso a mecânicas que 2B não tem, variando o gameplay para a rota B, com seu poder de hackear, para depois introduzir A2 na rota C com um twist ainda maior em sua história, e novos elementos de gameplay. Cada novo loop introduz elementos que aceleram o jogo, tal como você pode precisar fazer sidequest novamente, reter o seu nível e poderes, apresentar novos chefões para variar o conteúdo e novos elementos de história não disponíveis em outras rotas. Tudo isso ainda lhe dando um caminho com início, meio e fim, cada rota seguinte mais curta que a anterior, impedindo que o jogador fique entediado ou perca o interesse em descobrir a próxima camada da narrativa, ou conclua que ele está e fique satisfeito do mesmo jeito. Essa evolução de regra, aliás, ela vem do jogo anterior, Nier, recentemente refeito e relançado para o PlayStation 4, e que também é um aprendizado que vem diretamente de uma sub-franquia conectada diretamente à raiz de Nier. Drakengard. E Nier Automata com a série Drakengard do PlayStation 2 e PlayStation 3, garantindo que se você tem interesse em conhecer mais sobre a bunda maravilhosa de 2B, antes você também tem acesso a mecânicas um pouco mais arcaicas e evoluídas da forma de como interconectar uma narrativa entre múltiplos jogos e múltiplos finais canônicos dentro de um mesmo jogo, criando assim um loop narrativo complexo, onde se você deseja apenas o gameplay, você tem apenas gameplay, mas se você deseja conhecer mais sobre personagens de complexidade e bundas fantásticas e uma garota que tem uma flor no olho por algum motivo completamente idiota, você tem acesso a jogos como Drakengard, você tem acesso a jogos como Nier e você tem acesso a porra toda de Nier Automata, e eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso também, porque esse jogo é foda, mas ninguém se importa no YouTube. É uma maravilha. Eu tô ficando doido. Eu vou contar. Lá na gringa o povo se importa. Porra, pera aí. Mas isso funciona em menos escala também e em boa parte aplica o sucesso de jogos menores como Into the Breach ou Loop Hero, jogos onde o loop de gameplay é baseado no sistema de um roguelite, nome dado a jogos derivados do antigo jogo Rogue, onde uma derrota resetaria todo o seu progresso. Um roguelite tem elementos onde a cada pequeno marco narrativo ou de gameplay você retém parte do que adquiriu, fazendo o seu processo escalonar progressivamente. Para um exemplo de sucessos ou de como essa fórmula funciona, olhe para Hades. O roguelike, que foi sucesso em 2020, não ganhou sua fama apenas pela arte charmosa e estilo de gameplay bem executado, mas sim sua execução de Kisho Tenketsu num loop de gameplay satisfatório. É que ele tá usando como sinônimo daquele gráfico, né, e de uma proposta de apresentação de mecânica, né, introdução. Ok, mas vamos lembrar que é mais profundo do que isso. Onde a cada novo loop você pode avançar um de vários mini arcos narrativos dos diversos personagens, todos bem escritos e carismáticos, e adquirir um pouco mais de poder, até eventualmente ter uma vitória em escala macro e adquirir uma recompensa narrativa ainda maior, criando arcos narrativos dentro de arcos narrativos, onde a sua recompensa pode estar apenas no núcleo do gameplay, mas se você deseja mais da história, o jogo continua lhe dando mais dessa história, quanto mais você joga, tendo assim um balanço eficaz entre um arco narrativo que chega a um lugar interessante e um loop de gameplay que gradualmente fica mais rico e complexo. Agora, no entanto, vamos olhar para o que acontece quando estes elementos não são propriamente aplicados a uma estrutura narrativa balanceada. Sim, chegou a hora de falarmos sobre os jogos AAA sandbox narrativos de mundo aberto. Você conhece bem essa fórmula, porque ela está presente na maioria dos seus Far Cry, Assassin's Creed ou Dying Light e tantos outros. Um enorme mapa com um grupo pequeno de 5 ou 6 atividades que você vai repetir de novo. Vocês não ficam tristes se eu ficar quieto não, né?
Eu meio que já falei tudo. Com 45 segundos de vídeo, eu fiquei 40 minutos falando. E de novo, mesmo quando o jogo apresenta uma narrativa, mas nada novo é adicionado no universo, o jogo não nos desafia ou modifica o seu mundo. E mesmo quando isso acontece, é em escala muito pequena, diluída perante as suas incontáveis tarefas. Você é apresentado a um elemento de mundo com uma narrativa, como por exemplo, em Far Cry, onde em Far Cry 3, 4 e 5, o jogo imediatamente começa lhe apresentando um vilão, como uma tentativa de engajar o jogador a ir buscar a salvação de seus amigos, a proteção de inocentes, um desejo de vingança, ou um arco maior de história. Mas isso é imediatamente interrompido com dúzias de pequenas narrativas e histórias menores que não avançam o mundo nem o personagem, coleções de itens que preenchem lacunas de conteúdo, mas não se conectam com o mundo, e um longo Ele tá totalmente certo, tá? Eu concordo 100% com ele. e repetido processo de coletar itens para fabricar itens, para juntar itens, para fabricar ferramentas que lhe permitem coletar mais itens. Tudo bem que esse gameplay loop é o mesmo de quase todo jogo, né? Monster Hunter, Diablo e por aí vai, né? O negócio é que eles são bem executados e aqui não. Quer dizer, tem gente que ainda gosta e tal, mas a gente tá falando aqui no nível teórico de refino. Então sim, você está preso no mundo de Far Cry, seja ele o mundo tropical de Far Cry 3, seja ele as montanhas himalaicas de Far Cry 4, ou seja o cu do mundo dos Estados Unidos, que é Far Cry 5 com os brother americanos, USA. Isso não importa, o importante é que você está preso numa narrativa onde você acha que existe uma história avançando pra frente, mas você deve parar, porque aquele Joãozinho... E também tem outra coisa, né? Vai ser rápido, eu prometo. Que esses jogos, eles fazem isso aqui, ó. Começou bem, tá? Começou com uma proposta interessante. Quero isso aqui. Antes vi um vídeo que tinha isso? Ou eu tava conversando com outra pessoa, agora eu não lembro. Aí aqui amarelo. E, sei lá. Verde. E azul. Que esses jogos, a Ubisoft teve uma sacada legal antigamente, que era fazer um mundo aberto, onde as coisas funcionavam de fora para dentro. Entendeu? Então aqui você tinha uma série de desafios de um tipo, de um nível. Aqui de outro. Aqui de outro e aqui de outro. E o objetivo final do jogo estava aqui. Então isso dava uma sensação de mundo vivo e aberto. Mesmo que, na real, não fosse um mundo vivo e aberto. Porque você não consegue vir pra cá. Isso aqui é a mesma coisa de uma fase... Outra fase... E outra fase. Vou botar aqui espinhos. É a mesma coisa. Só que aqui é uma fase 2D. Onde você vai da direita para a esquerda. Ou da esquerda para a direita. Pá, pá. Esse aqui é um mundo tridimensional, só que ele não é aberto. É uma ilusão. Ele, na verdade, são 1, 2, 3 e a quarta fase final, né? São várias etapas de fase separadas através de uma área, de um círculo, onde você interage primeiro com os círculos mais de fora para depois interagir com os círculos mais de dentro. Isso aqui foi utilizado, por exemplo, em Assassin's Creed. E muito bem utilizado nos primeiros, tá? Mas depois foi se perdendo e ficou repetitivo. Lá no canto do mundo, precisa que você colete pelo menos 20 pênis de dinossauro e 45 carcaças de cervo selvagem da cor azul, porque você precisa conectar elas ao seu arco e flecha para gerar uma escopeta que cospe fogo, porque sem ela você não pode abrir uma das 12 portas roxas. Sim, porque quando isso é bem feito, é incrível. Assassin's Creed 1 e 2, por exemplo, isso é feito, e muito bem feito. O problema é que depois eles foram repetindo a fórmula e, na verdade, regredindo, porque quando você vê o nível de execução daqueles, você fala incrível, mas você vai ver no nível de execução de alguns outros, você fala, cara, o que os caras estavam pensando, mano? Que negócio esquisito. Que dão acesso às 25 torres vermelhas, das quais são necessárias que você consiga chegar nelas, porque se você não chegar nelas, você não vai conseguir coletar os 25 ovos de codorna. E se não coletar os ovos de codorna, você não consegue salvar as 45 vilas, você não tá cara por 18 lebras. E lebras, e não sei que porra é lebras. O que é lebras? É lebre?
É lebre? É lebre ou lebra? É Libras? Não sei Libras. Sou professor de escola pública, não ensina Libras. Tem que coletar pênis de dinossauro, eu só sei disso, porra. Pra pegar os ovos lá de codorna pra abrir a torre. Tem um urso atacando a torre. Mano, quem que... Ô, Capslock, por que você ficou jogando horas e horas e dias da sua vida no lixo, jogando jogos repetitivos dos Far Cry ruins, né? Que o 3 é bacana, apesar de não ter jogado muito, joguei só um pouquinho, então vai que é ruim também, não sei. Mas que a pessoa pega um jogo ruim e joga um jogo ruim? Caraca, gente, a vida é limitada, vocês vão morrer, cara. Toda vez que você respira, você tá um passo mais próximo da morte, porque vocês estão gastando seu tempo à toa com um jogo ruim. Cadê o urso? Tem urso? Não tem urso em Ilha Tropical? Como é que o urso chegou na Ilha Tropical? Não sei. Me conta, tem história no jogo? Tem história em Far Cry? Sério mesmo? Por que ninguém me contou isso? Eu achei que era só conectar pênis de cavalo e amarrar pênis de cavalo em escopeta pra conseguir mais 5 durabilidade. É tipo Destiny, só que pior. Destiny. Como assim ninguém sabe o que é Destiny? Ninguém lembra? Vocês lembram de Anthem? Anthem vocês lembram? Não, Outriders acabou de sair. Como é que ninguém lembra de Outriders? O jogo literalmente acabou de sair, gente. Pelo amor. Outriders eu não lembro não. Anthem e Destiny eu lembro. Não joguei nenhum dos dois, mas eu conheço. Por Deus. Inclusive eu queria que Anthem tivesse dado certo. Ele tinha propostas que me interessavam, mas puta que pariu. Ninguém lembra. Anthem, lembra de Rage 2 saiu. Rage 2 saiu. Eu juro, existe um jogo chamado Rage 2. Eu juro que existe. Saiu. Tem o trailer do jogo, meu Deus. Ninguém? Absolutamente ninguém. Então tá bom. Vambora. Outra forma que os jogos tentam mascarar esse loop frágil é criando uma recompensa artificial. É aqui que você vai encontrar Anthem, assim como Destiny ou The Division, onde o loop do mundo aberto é amarrado com uma história, mas a recompensa é ver números maiores. A coleção de loot de cores diferentes e números maiores se torna o feedback de progressão. Um perfeito exemplo foi com Destiny 2, onde durante os primeiros anos de vida, por exemplo, se descobriu que o jogo mostrava números de dano na tela que eram falsos e não refletiam tinham dano real sendo causado em inimigos. Ou seja, o jogador ele recebia um feedback positivo de loop de gameplay adquirindo números maiores, mas esses números eram falsos. A sensação de progresso do desafio era artificial. Quando não é um progresso do teste de habilidade do jogador, quando o design não avança a narrativa do personagem ou do mundo do jogo, Kisho Tenketsu não está sendo aplicado. Há em seu lugar um loop de feedback de informação. Caralho, mano. Como que vocês dão chance pra uma empresa que faz um negócio desse? Onde o jogador é recompensado por seu tempo gasto com números maiores e é apresentado com estes números maiores como se fosse a recompensa e troféu que comprova sua habilidade. Você pode ver esses elementos em jogos como Genshin Impact, por exemplo. Que tem Fala de gacha comigo não, mano, que eu fico nervoso. Vocês sabem tudo que eu vou falar. Insert do narrador falando tudo que ele tem pra falar de gacha aqui durante 40 minutos. Pronto, passei, vamos. Um mundo, uma estrutura narrativa que serve como recompensa. Porém, suas ações não impactam essas cutscenes de história. E o jogo não lhe dá nenhum senso de urgência ou necessidade de buscá-las. Elas apenas existem no mundo. Às vezes como uma diversa barreiras entre você e um novo colecionável. De forma que não há um real incentivo ou recompensas em ir atrás dessa narrativa. Além da busca pela narrativa em si e em seu lugar, o jogador é recompensado com mais opções de grind, repetição de 3 ou 4 tarefas diferentes em busca de poder ter números maiores. No entanto, ainda existe um outro elemento narrativo que ainda anda de mãos dadas com Kisho Tenketsu. E esse é de quando o jogo tenta lhe dizer que existe uma progressão continuamente narrativa, mas esta não é refletida no gameplay. E o nome deste malefício do mundo dos videogames chama-se dissonância ludo-narrativa. A forma mais simples... Já temos vídeos de dissonância ludonarrativa do combate dos ludólogos contra os narrativólogos. Tá? Narrativando dissonância ludonarrativa. Já temos 2 vídeos sobre isso. Um é muito antigo, não aparece. Mas aqui, ó. Esse vídeo aqui de 30 minutos da guerra entre Praise the Game versus Narrativando, onde um acredita, o outro não acredita, e temos várias argumentações iradas sobre o tema de 2 estudiosos de game design aplicando todo o seu conhecimento. Então, tem muitos vídeos de game design no canal secundário, tá? Então só vim aqui assistir que tem muita coisa nova. Todo dia tá saindo 2 vídeos. Então, eu acho melhor fazer umas playlists temáticas, né? Que só tá com react. Tá aqui, ó. Destaques da stream aqui, ó. Isso aqui é sobre dissonância narrativa quando eu nem usava a câmera. Enfim.
de explicar uma dissonância ludonarrativa é de quando o gameplay do jogo não é coerente com a história do jogo. Por exemplo, Uncharted 4 é um excelente jogo de ação e aventura, onde você constantemente passa pelo mesmo ciclo. Esse aqui ele pegou do... Todo mundo dá esse exemplo a partir de um vídeo americano, se eu não me engano. Pelo gameplay, poucos novos elementos são adicionados, mas a exploração leva você a um aumento do desafio, com puzzles de plataformas que ganha um twist com um combate, perseguição ou chefão, e que termina numa conclusão do arco daquele segmento com o avanço da história e o desenvolvimento dos O personagens. exemplo que eu gosto de dar para dissonância ludonarrativa, para o povo entender facilmente, é o seguinte: imagina que você está jogando God of War, aí você tem que fazer uma quest, e o cara fala assim: Kratos, você tem que pegar, sei lá, aquele esquilo. Aí o Kratos fala, sim senhor, e vai lá pegar. Você fala, mano, isso não faz o mínimo de sentido. Que porra é essa que estão fazendo com o Kratos? Mas se a quest for o seguinte: você chega lá, você dá um chute no filho da puta, chega... Seu filho da puta! Onde é que tá o esquilo? Pá! Onde é que tá o esquilo? Pá! Aí o cara, o esquilo tá lá, cara! O esquilo tá lá, o esquilo tá lá. Aí você fala, vou pegar o esquilo então, seu filho da puta! Pá! Dá um tapa nele e vai lá, anda e pega o esquilo e faz o resto da quest. Você percebeu que mecanicamente é a mesma coisa? Você foi, falou com o NPC e procurou um esquilo. Só que a forma que isso acontece é completamente diferente. A roupagem daquilo, né? Então, quando aquilo não condiz com o personagem, você pode falar que pode causar a dissonância ludonarrativa através de elementos que não estão conversando e que, na verdade, te tiram da imersão. Porém, quando Nathan Drake mata centenas de pessoas e ninguém ao redor dele repara ou comenta sobre isso, e no entanto o jogo ainda nos pede para olhar para Nathan Drake como uma pessoa com um coração de ouro posto sob pressão... Isso aí é do vídeo americano que fala exatamente sobre isso. ...de uma situação inusitada, isso é difícil de aceitar, criando dissonância. No reboot de Tomb Raider, quando cutscenes apresentam Lara Croft como essa pessoa sob pressão incrível, perseguida e atacada e morrendo de medo do mundo assustador... Gente, eu sei que é ficção, mas... Cara, vocês têm noção que o cara é quebrar o pulso, o cotovelo e o ombro nisso aqui, né? Instantaneamente soltar ela cair e morrer. Ao seu redor, mas o gameplay tem você explodindo membros e cabeças com shotguns sem qualquer hesitação. Isso gera dissonância ludonarrativa. Na verdade não gera, né? Porque ninguém nunca ligou pra isso em Tomb Raider, isso nunca gerou dissonância ludonarrativa em Uncharted. Inclusive o próprio Praise the Game no vídeo dele, ele countera esse argumento do Uncharted, né? Então não é tão simples assim, são outras coisas. Você pode pensar em como que Shotenketsu também se aplica a um motivo pelo qual talvez você não tenha zerado alguns dos seus RPGs favoritos, ou porque de menos de 30% das pessoas do mundo zeram os jogos que elas curtem. Isso é porque ao longo da narrativa do gameplay, o loop de jogo parou de desafiar o jogador e inovar. Por exemplo, Divinity Original Sin 2 é um jogo maravilhoso, com uma narrativa envolvente e um gameplay profundo e rico. Porém, 40 ou 50 horas no jogo, o seu time é tão poderoso e você domina tanto as mecânicas de jogo que se torna repetitivo. Pouco existe fora de chefões para lhe desafiar, e o que pode lhe desafiar muitas vezes é resolvido da mesma forma múltiplas vezes. O arco narrativo do gameplay para de crescer ao final do jogo, o que faz o jogador perder o interesse. Depois de 50 horas o jogo perde qualidade. Caralho, depois de 50 horas! E largar o jogo, mesmo que o jogo seja excelente. O problema não é que os jogos são curtos ou longos demais, mas sim que muitos dos jogos longos vendidos hoje em dia não têm o gameplay ou a narrativa para sustentar 100 horas de jogo, enquanto ao mesmo tempo, muitos jogos de 2 ou 10 horas podem ter gameplay adequado para sustentar essas horas, mesmo que não tenha a narrativa de um jogo maior ou o orçamento. Pense em jogos de sucesso em massa, como Among Us ou Phasmophobia, jogos pequenos de 20 ou 30 minutos por partida, onde cada partida é uma pequena história, com início, meio, fim, com direito a tudo. Coisa do League of Legends, né? O nome disso é narrativa emergente. A gente também tem um vídeo sobre narrativa emergente no canal secundário, também conversando com o Praise the Game, provavelmente. Então procurem lá, não vou falar de novo não, que já estou há 2 horas quase desse vídeo. Twists, tensão e arcos narrativos. Por outro lado, mesmo jogos mais simples podem ter arcos narrativos interessantes, tanto em histórias estruturadas como gameplay, e aqui nós podemos olhar para, por exemplo, Undertale, onde o jogo tem mecânicas extremamente
simplísticas de gameplay, mas é muito difícil encontrar dois chefões que usam essa mecânica de forma igual. Embora muito do gameplay de combate em Undertale se resuma a um minigame e 2 ações, que seja ela uma pacífica ou não, a apresentação é variada e a história é carismática o bastante para satisfazer esses elementos narrativos. A história do jogo Undertale não é particularmente profunda ou até mesmo inovadora, mas é o casamento entre gameplay e narrativa que fazem dele outro exemplo de como evitar a dissonância ludo-narrativa e aplicar o que Eu vou acelerar o finalzinho aqui só pra gente, né? A gente fica fudido aqui. Não sai do vídeo. Tenketsu de forma correta. Não paro de falar. Undertale, esse jogo charmoso de horas curtas, o fato de que ele enche essas horas curtas com muito charme e carisma, característico de seu gameplay e estilo de arte de músicas únicos, ele se torna memorável causa desses elementos simples aplicados de forma correta e coerente. Compare, por exemplo, com Dragon Age Inquisition, para ter um exemplo de um jogo que infla sua narrativa, apenas porque hoje em dia os jogadores associaram jogos longos com mais qualidade. Então um jogo que não tem conteúdo narrativo suficiente para se segurar por múltiplas horas, precisa inflar o seu conteúdo com diversas dúzias de horas de conteúdo supérfluo ou repetitivo e redundante, como por exemplo Dragon Age Inquisition o fez, diferente de, por exemplo, Dragon Age Origins, que não faz tal pecado. Dragon Age Inquisition é longo e lento, e seu gameplay é super simplificado. O foco foi alternado para este loop simplista de recompensa com números maiores e pouca complicação, e uma história que é lenta, se arrastando demais para manter o interesse entre seus picos e vales. Porque uma vez que você domina o gameplay básico, a única coisa que o jogo tem para lhe oferecer são versões maiores das mesmas coisas que você já fez de novo e de novo. Jogos como Assassin's Creed, eles entopem o jogador de hype nas primeiras horas, e depois arrastam o jogador pelas próximas dúzias de horas, com tarefas repetitivas. O mesmo se aplica a vários jogos como os da franquia Call of Duty ou Medal of Honor. O povo fala que não gosta de trabalhar, mas fica jogando a mesma quest em todos os Assassin's Creed, repetindo a mesma quest 50 vezes no um, 50 vezes no outro, 50 vezes... Mano, tu pagou R$300 pra ficar fazendo trabalho no Assassin's Creed? É isso? Com inícios cheios de tensão e que se resumem a repetições redundantes pelas próximas horas. Octopath Traveler. Este é outro exemplo de um jogo que, mesmo tendo múltiplas histórias para acompanhar, mecanicamente ele se repete muito rápido, inserindo fadiga no sistema de jogo muito cedo. Por outro lado, jogos como World of Horror são absolutamente brilhantes, pelo exato oposto motivo de lhe oferecer pequenas histórias intensas com elementos parcialmente randomizados e que podem ser completados em 15 ou 20 minutos, mas que por terem núcleo de gameplay tão bem feito, você pode jogar por dezenas de horas e sempre se satisfazer. Ao final do dia, o que é mais importante de se lembrar é que a qualidade de um jogo não está ligada ao seu preço ou às horas de duração, e que você vai achar muito mais qualidade e satisfação em dar chance e concluir alguns jogos mais curtos do que apenas associar qualidade exclusivamente com jogos de 80 ou 100 horas, que deixam você repetindo as mesmas ações por metade desse tempo em troca de nada a não ser equipamentos de uma cor diferente e alguns números maiores. Kisho Tenketsu e narrativa ludodissonante. Esses são dois elementos importantes do gameplay de hoje em dia que eu acredito que as pessoas esqueceram e costumam ignorar mais quando estamos falando aqui do ritmo, dos grandes jogos e dos grandes sucessos que fazem a galera gostar de videogames hoje em dia. É importante conhecer, é importante entender, não apenas jogar o jogo hype desse momento da semana ou fazer hype para o lançamento daquele jogo novo gigantesco que acabou de lançar e que todo mundo vai esquecer daqui a uma semana ou duas quando descobrir que na verdade o jogo não é bom além de seus trailers. É importante entender porque a fórmula de certos jogos antigos fazem deles reais jogos memoráveis. É importante entender a diferença de uma mecânica bem aplicada num jogo e porque essa mesma mecânica pode falhar em outro jogo. Ou porque às vezes uma certa franquia que parece não ter tanto dinheiro instalado por trás dela faz tão mais sucesso do que um jogo de centenas de milhões de dólares. Tudo isso é importante e é por isso que eu estou aqui para educar você sobre como aproveitar mais e melhor o mundo dos videogames. Aqui pariu. Peraí. Até a nossa próxima aula ao vivo. Meu nome é Araújo. Esse é o canal Caps Lock. Eu vejo vocês no vídeo bom. Tá tudo certo que ele falou. Acho 90%. 90%. Uns 10% aí só pra ser chato. Mas o vídeo está recheado de fatos e verdades. E acabou. Caralho. Tá maluco.